Oi pessoal, aqui é o professor Marcelo novamente e nessa aula nós vamos apresentar a introdução ao diagnóstico primário no estudo dos tecidos moles, com ênfase no sistema musculoesquelético. Então nós vamos discutir aí vantagens e limitações dos vários métodos de imagem na avaliação desses tecidos, que são músculos, tendões, ligamentos, nervos periféricos. As radiografias simples têm um papel relativamente limitado no estudo de lesões de partes moles. O papel das radiografias basicamente se restringe a identificar possíveis calcificações, que são facilmente vistas como focos aí radiodensos nas partes moles, ossificações heterotópicas, algumas doenças causam produção de tecido ósseo extraósseo, e eventualmente as radiografias auxiliam muito na detecção de tumores lipomatosos, devido à densidade da gordura ser relativamente característica, ela é menos densa, essas lesões são hipodensas, mais radiotransparentes em relação aos demais tecidos moles. A tomografia computadorizada, em geral, tem uma capacidade de delimitação melhor dos tecidos moles, de diferenciação entre os tecidos moles do que as radiografias simples, mas na maioria das vezes quando nós estamos interessados primariamente em investigar uma doença ou uma lesão de tecidos moles, nós vamos utilizar a ultrassonografia e a ressonância magnética. Então, em relação à musculatura, nós devemos lembrar que o músculo tem uma porção contrátil, nós temos as fibras musculares agrupadas em fascículos, esses fascículos se agrupam para formar os vértices musculares, que são revestidos externamente por uma fáscia muscular, e nós temos uma porção não contrátil do músculo, que são as entésias, que correspondem a um tecido fibroso conjuntivo denso que conecta a porção contrátil ao esqueleto, principalmente aos ossos, transmitindo então o movimento gerado pelos músculos para os ossos e articulações. Quando essas entésias têm um aspecto mais tubular ou em banda, são denominados de tendões, e quando nós temos um tecido conjuntivo mais largo e fino, nós chamamos essas entésias de aponeuroses. A ultrassonografia e a ressonância são os melhores métodos para estudar as lesões musculares, e na ultrassonografia vai ser possível identificar septações internas no músculo, septos intramusculares, que em geral correspondem ao perimísio, ou os perimísios, que são essas linhas hiperecogênicas. Quando nós estudamos o músculo com ultrassom orientado, com um transdutor, um feixe de ultrassom orientado ao longo do sentido longitudinal das fibras musculares, e quando nós estamos fazendo um corte transversal no músculo, nós não vamos ter mais aquelas linhas alongadas, mas sim pontos e linhas mais curtas, ou pequenas curvas, que são os perimísios orientados transversalmente ao transdutor. A face muscular superficial também vai aparecer como uma banda hiperecogênica. Então, uma característica muito importante da musculatura no ultrassom é a anisotropia. A anisotropia é um fenômeno físico aí em que uma característica de um material ou de uma substância varia quando nós a avaliamos em diferentes direções espaciais. Então, no caso da ultrassonografia, a anisotropia faz com que haja uma diferença de brilho, de ecogenicidade, a forma como o tecido muscular vai refletir o feixe de ultrassom, dependendo do ângulo de incidência. Quando o ultrassom incide perpendicularmente ao músculo, aos fascículos, aos perimísios, nós vamos ver um músculo hiperecogênico. O mesmo músculo avaliado por um feixe de ultrassom diferente da incidência perpendicular, nós vamos ter um músculo mais hipoecóico. Então nós podemos ver aqui na raiz da coxa desse indivíduo um adutor longo bem hiperecogênico,
numa incidência, variando um pouquinho a orientação do transdutor, o adutor longo passa a ser hipoecóico. Já o adutor curto, breve, ele aparece hipoecóico nessa imagem e hiperecóico nessa outra imagem. Então, como as lesões musculares poderão aparecer ora hiperecogênicas e ora hipoecogênicas, né, é muito importante o examinador ter consciência desse fenômeno de anisotropia e conhecer muito bem a orientação dos fascículos de cada músculo para evitar falsos diagnósticos de lesões. Na ressonância, nós não temos a resolução espacial de distinguir os fascículos nas imagens utilizadas de rotina, pelo menos por enquanto, mas nós temos uma resolução de contraste tecidual muito grande. Então, se nós vamos identificar lesões com facilidade devido ao aumento de conteúdo de água. Aqui no caso, uma rotura parcial do músculo reto femoral, que faz parte do quadríceps, aqui na coxa, né? Esse aqui é a cortical óssea do fêmur, e aqui o quadríceps, uma rotura parcial do reto femoral. As roturas em geral nas imagens ponderadas em T2 e a maioria das lesões inflamatórias ou tumorais vai aparecer com hipersinal, caracterizadas por hipersinal nas imagens ponderadas em T2. Aqui no caso uma imagem com supressão da gordura. E nas imagens ponderadas em T1 nós temos uma delimitação anatômica muito otimizada dos vários grupos musculares e as lesões em geral vão ser demonstradas como áreas hipointensas. No entanto, no caso da ruptura muscular ou qualquer outra causa de hemorragia, né, de hematoma, na fase subaguda poderá demonstrar um hipersinal também nas imagens ponderadas em T1 devido à presença de meta-hemoglobina extracelular. Via de regra, os ventres musculares vão se apresentar nas imagens de ressonância tanto nas sequências ponderadas em T2 quanto nas sequências ponderadas em T1 como caracterizado por um sinal intermediário, ou seja, esse sinal cinza, tanto em T2 quanto na ponderação T1. Os tendões também serão estudados principalmente pela ultrassonografia e pela ressonância magnética. Os feixes de colágeno são muito bem orientados. Nos tendões, quando nós comparamos a orientação do colágeno nos ligamentos, que é um pouco menos harmônica, uma orientação menos bem definida, mas também é uma orientação preferencial muito marcada. E já na pele, as fibras de colágeno não apresentam, via de regra, uma orientação tão preferencial, né? A orientação é mais próxima do randômico, devido à diferença de função desses tecidos. A ultrassonografia é um excelente método para identificar os tendões. Um tendão normal aparece hiperecogênico, brilhante e com padrão fibrilar interno. No entanto, nós só vamos conseguir identificar esse aspecto normal e sadio do tendão quando o feixe de ultrassom incidir perpendicularmente ao tendão. Aqui o tendão e os ligamentos também sofrem do fenômeno de anisotropia, e se nós avaliarmos o tendão com as fibras não paralelas à superfície do transdutor, ou seja, o feixe de ultrassom não está perpendicular ao tendão, pequenas variações no grau de incidência em relação à incidência ideal ortogonal vão causar essa anisotropia. Vejam aqui o mesmo tendão sadio, um padrão fibrilar brilhante, aparece hipoecóico e sem padrão fibrilar. Então, mais uma vez, o examinador tem que ter conhecimento para evitar falso diagnóstico de tendinopatia ou de tendinose. O ultrassom também consegue avaliar muito bem a proliferação sinovial, a hipertrofia sinovial nas bainhas sinoviais dos tendões. Em geral, os tendões que apresentam bainha sinovial são aqueles que passam por dentro de túneis ossifibrosos. Essas bainhas sinoviais servem para facilitar o deslizamento desses tendões em relação aos retináculos ou às polias e em relação aos ossos. Na ressonância, os tendões vão aparecer com ausência de sinal, ou seja, são estruturas que aparecem pretas nas imagens de ressonância, assim como os ligamentos
e as fibrocartilagens, né, meniscos, discos, que nós vimos em outra aula, e assim e também, da mesma forma, a cortical óssea, que nós vimos também na aula de tecido ósseo, que em geral aparece com sinal, ausência de sinal, ou seja, um sinal preto na ressonância. Isso pelo menos nas sequências que atualmente nós usamos na rotina clínica. Então, sequências ideais para avaliar os tendões são as sequências sensíveis a líquido, onde o líquido fica brilhante e o tendão tem que ser preto. Então são o T2, T2 FAT7, STIR, SPER T2 e algumas outras sequências, onde o tendão normal tem que ser preto, o tendão que tiver focos de sinal intermediário, sinal cinza no seu interior, vai ser um tendão com doença, né, em geral degenerativa, que é denominado de tendinopatia ou tendinose, e um tendão roto, com ruptura, vai apresentar um sinal brilhante semelhante à água no gap, na descontinuidade da estrutura tendínea. Um exemplo disso, tendão de Aquiles, aqui normal, com ausência de sinal, contornos regulares, espessura normal, e aqui uma rotura completa do tendão de Aquiles em outro paciente, preenchida por líquido, né, no gap. O líquido aqui numa sequência sensível a líquido vai parecer brilhante, né, hipersinal. Aqui outra rotura, só que agora no tendão quadríceps. O tendão quadríceps, ele em geral tem um aspecto laminado, né, de múltiplas lâminas, 3 ou 4 lâminas, que são lâminas que nós conseguimos diferenciar dos vários componentes musculares que compõem, né, o quadríceps. Isso também pode ser visto na ultrassonografia. Então, em geral, a ultrassonografia e a ressonância são excelentes métodos para avaliar os tendões e ligamentos. Uma das regras é que, se o tendão ou o ligamento estiver oculto pelo tecido ósseo, a ressonância vai ser um método de escolha. Por outro lado, a avaliação de calcificações pode estar prejudicada pela ressonância. As calcificações, como nós dissemos, em geral são facilmente identificadas pela radiografia simples, como focos hiperdensos, que se contrastam em relação aos tecidos moles, mas na ressonância, muitas vezes as calcificações aparecem com ausência de sinal. Como os tendões e ligamentos também costumam aparecer com ausência de sinal, pode ser difícil, em alguns casos, identificar calcificações no interior ou junto de ligamentos ou tendões. Isso não quer dizer que é impossível identificar calcificações tendíneas. Eventualmente nós vamos conseguir identificá-las na ressonância magnética, mas simplesmente a ultrassonografia e a radiografia simples costumam ser mais eficientes nesse tipo de avaliação. Na ultrassonografia, as calcificações tendem a aparecer com focos hiperecogênicos, com superfície, então hiperecogênica brilhante, e uma atenuação, uma sombra acústica posterior, semelhante a muitos cálculos urinários e cálculos de vesícula biliar, só que agora nós estamos falando de calcificações no interior ou junto de tendões. A avaliação de ligamentos segue basicamente a mesma regra de avaliação dos tendões e dos músculos. Se nós estivermos avaliando esses tecidos sem a interferência do osso, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética podem ser igualmente utilizados, e a escolha vai ser baseada muito mais na disponibilidade do método, dos equipamentos do ultrassom e da ressonância, e na disponibilidade de radiologistas ou imaginologistas disponíveis e treinados para investigação por meio de cada um desses métodos. Já ligamentos e tendões que estiverem ocultos ou parcialmente ocultos por estruturas ósseas, nesses casos a avaliação por ultrassom fica prejudicada ou parcialmente prejudicada, e a indicação nitidamente será de uso da ressonância magnética. Então aqui só um desenho ilustrando os ligamentos do complexo colateral lateral do tornozelo, e uma imagem indicando aqui o posicionamento do transdutor, o posicionamento correto para avaliar o ligamento talofibular anterior, que frequentemente, ou seja, que é o mais lesado nas entorses por inversão do tornozelo. Então aqui um ligamento normal, talofibular anterior, conectando a superfície da fíbula no talos, hiperecogênico, com padrão fibrilar,
continuidade preservada. E aqui, no caso de entorse, onde o ligamento está descontínuo e a rotura é preenchida por líquido na fase aguda e subaguda, um líquido anecoico ou hipoecoico, facilmente identificável a descontinuidade e a rotura. Na ressonância também costuma ser direta a identificação de lesões ligamentares. Os ligamentos em geral se apresentam com ausência de sinal preto, em todas as sequências de rotina clínica e com uma continuidade preservada. Aqui é o ligamento colateral medial de um dos joelhos e aqui o outro joelho mostrando uma rotura completa. Nós não conseguimos identificar mais aquela estrutura típica do ligamento e temos líquido, e hipersinal em sua topografia. Uma sequência ponderada em T2 ou uma sequência sensível a líquido com supressão da gordura. O ligamento cruzado anterior é um exemplo clássico de ligamento intrínseco, onde o ultrassom vai ter uma investigação muito limitada. As rupturas de ligamento cruzado anterior são muito comuns, em geral ocorrem por rotação e estresse em valgo, ou uma rotação em sentidos opostos do fêmur e da tíbia, e a avaliação por ressonância costuma ser bem eficiente. O ligamento aparece aqui com seu sinal preservado, ausência de sinal, ligamento contínuo e orientação retificada. A rotura, nesse outro caso, mostra uma descontinuidade, um desaparecimento praticamente completo das fibras. Temos algumas fibras remanescentes, mas que não tem mais aquela orientação habitual do ligamento. Então, descontinuidade, alteração de sinal e morfologia são os sinais principais diretos de lesão do cruzado anterior na ressonância. E por fim, a avaliação de nervos periféricos vem ganhando importância no diagnóstico por imagem, e principalmente, mais uma vez, a ultrassonografia e a ressonância magnética é que tem sido os métodos de investigação. No ultrassom é possível identificar parte, pelo menos, dos fascículos intraneurais, que aparecem em geral hipoecoicos, e o epineuro interfascicular de forma hiperecogênica, enquanto o epineuro e também o epineuro externo também vai aparecer hiperecogênico. Então, em geral, esse aspecto que nós vamos identificar no ultrassom, os fascículos hipoecoicos, o epineuro interfascicular e o epineuro externo hiperecogênicos. Isso diferencia o nervo periférico de um tendão, que não tem esse padrão fascicular, tem sim um padrão fibrilar, Então aqui, corte longitudinal e transversal do tendão, corte longitudinal e transversal do nervo periférico com seu padrão fascicular. O ultrassom e ressonância pode identificar tumores de nervos, caracterizando a continuidade do nervo, a entrada e a saída do nervo, de uma massa de partes moles. Os neurofibromas e xironomas são as lesões mais comuns de nervos periféricos, são tumores benignos, muitas vezes se apresenta esse aspecto em alvo. E a ressonância magnética também poderá caracterizar essas lesões de nervo periférico pela continuidade da massa ou da tumoração com o nervo periférico entrando e ou saindo da massa. Então, em conclusão, o diagnóstico por imagem também tem um papel muito importante na avaliação de lesões dos tecidos moles. Em geral, as angiografias têm um papel limitado na avaliação desses tecidos. Nós já discutimos, ajudam a identificar calcificações, ossificações, às vezes lesões com conteúdo lipomatoso. A ultrassom já é uma técnica muito útil no estudo de tecidos moles, lesões musculares, tendinhas, ligamentares e nervos periféricos, desde que esses tecidos não estejam situados profundamente ao tecido ósseo, porque no caso de estarem situados profundamente, a sombra acústica do osso vai prejudicar o estudo por ultrassonografia. Mas a ultrassom tem vantagens. Ela costuma ser mais disponível, tem um menor custo e possibilita estudo dinâmico, com contração, imobilização dos músculos, tendões. Isso pode ser uma vantagem. A ressonância é um método excelente para avaliação dos tecidos moles e complementa com uma avaliação de alto nível, de alta eficiência do tecido ósseo, como vocês podem ver ou já viram
na aula sobre o tecido ósseo. Mas ela tem também suas limitações, como a disponibilidade, o custo em relação à ultrassonografia. E existem algumas contraindicações relativas ou absolutas da ressonância magnética também, que devem ser ponderadas aí na escolha do método. Aqui livros aqui da escola, né, da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, onde tem alguns capítulos básicos de imagem dentro desses livros, em reumatologia e ortopedia, aqui respectivamente. E o site MSK Ribeirão, que eu elaborei e mantenho junto de amigos e radiologistas que colaboram nesse site educativo. Muito obrigado e até mais.